Os celulares mudaram tanto nos últimos anos, não é mesmo? E não foram só eles. O mundo mudou. Nós mudamos. As nossas relações com as pessoas mudaram. E principalmente, a nossa relação com a família. E é exatamente isso que vamos estudar hoje. Como viver num mundo tão globalizado, num mundo cheio de tecnologia, com tantos avanços científicos, tem impactado nas nossas relações familiares. Isso é bom, isso é ruim? Afinal, o que nós temos a aprender com isso? Pense no corpo humano. Ele é uma verdadeira máquina. E para se manter funcionando, ele precisa de energia. Para consegui-la, nós fazemos algo que amamos. Nós comemos. E desde o momento em que nos alimentamos até o momento em que a comida se transforma em energia, todo o corpo tem que trabalhar em perfeita sintonia. Um simples problema pode gerar sérias doenças ou uma simples desnutrição, anemias e diversos outros sinais. Tá, mas o que isso tem a ver com família? Nossa família é como esse corpo, e no momento que ela deixa de ter harmonia dentro de si, ela passa a apresentar uma série de problemas que na grande maioria das vezes está diretamente relacionado à convivência entre pais e filhos. Sabendo disso, a gente tem que entender as relações familiares em dois estados, o de harmonia e o de caos. Existem 5 pilares básicos para que haja uma harmonia dentro de um lar de uma família que é cristã. O primeiro pilar é Jesus, ou seja, o coração da família deve estar voltado para Ele. Ele deve ser o norte da casa, então deve ter busca, deve ter entrega, deve ter uma verdade no relacionamento, tanto dos filhos quanto dos pais, para com Jesus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assimilá-lo-ei a um prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É claro que a gente sabe muito bem que no convívio familiar nem tudo são flores. A gente passa por muitas dificuldades, muitas aflições, como por exemplo falar essa palavra, assemelhá-lo-ei. Morri de ensaiar para conseguir? Morri, mas consegui. Mas a vida familiar é exatamente assim. A gente passa por dificuldades, a gente passa por aflições, mas no momento que a família está fincada na rocha que é Cristo, que desçam os rios, mas ela não se abalará. O segundo pilar é a obediência, e aqui é um jogo duplo. Tem que ter obediência dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos e de toda a família para com Deus. Nada adianta ter um respeito entre os membros da família se isso não refletir uma obediência para com Deus. Como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que tem ao Senhor. E quanto respeito aos pais, eu nem preciso falar nada, porque é o primeiro mandamento como promessa. O terceiro pilar é a educação, e isso é muito importante. Por quê? A educação é uma troca. Lógico que os pais vão ensinar para os filhos, na grande maioria das vezes. É isso que se espera. Mas deve haver essa troca de pai para filho, troca de conhecimento. E quando eu falo disso, eu não me refiro só a conhecimentos do âmbito religioso. Muito pelo contrário, eu falo de conhecimentos políticos, conhecimentos históricos, éticos, econômicos, científicos. Tudo que vai servir para você se destacar na vida, para você conseguir ter sucesso. E tudo isso é muito importante para você alcançar os seus objetivos. Educa a criança no caminho que ela deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Vocês não têm que aprender apenas o caminho da igreja, vocês têm que aprender o caminho para o céu. E não reter isso dentro de si, mas levar para todo mundo, para os seus pais, para os seus amigos, seus colegas, seus parentes, seus filhos. Sejam educados para educar. O quarto pilar é a união. E aqui é o mais importante se a gente parar para pensar quando se diz respeito a relacionamento em si. Por quê? Já fizeram arroz? Acho que não, né? Mas talvez alguns tenham feito. O arroz você não pode colocar muita água nem ficar mexendo o tempo todo. Por quê?
você coloca muita água, ele vai absorver muita água, e se você ficar mexendo muito, ele vai soltar muito amido. Isso vai fazer com que ele fique muito grudadinho no outro. Então quando você vê aquele arroz que está meio todos juntos, né, um por todos, todos por um, é porque alguém fez isso de errado, né? Mas no caso da família, isso é extremamente necessário. A família deve ser como esse arroz cheio de água, todo mexido, para ficar todo juntinho, sim, porque a união da família é essencial. E não importa se está perto, se está longe, a união é algo que vai muito além de estar perto. A união é algo que está aqui, ó, no coração. É algo verdadeiro, é o sentimento de união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Já ouviu aquele ditado, a união faz a força? Então, a força da família vem justamente dessa união. E o quinto e último pilar é o amor. E ele é tudo. O amor literalmente é tudo. Sem amor não há comunhão com Deus, não há comunhão com a família, não há obediência, não há educação, não há união, não há nada. O amor ele é fundamental para que tudo isso esteja firme. Ele é um dos principais pilares de sustentação dessa grande instituição que é a família, né? E o amor é surreal. Ele é algo que tem que acompanhar a família do início ao fim, sempre. Ele é algo que tem que transcender momentos. O amor tem que transcender situações. Ele é algo que tem que estar vivo no coração de todos os membros da família. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Acho que esse versículo ele é surreal, ele fala sobre muita coisa. E talvez a principal aqui, a primeira, ele vai falar sobre a questão de amar o que é certo. Quantas vezes nós fomos corrigidos por fazer coisas erradas? E isso é amor. A correção é um amor de querer nos levar para o caminho certo. E paciência, né, gente? Nós teremos diversos atritos na nossa família, com os nossos irmãos, com primos, com várias pessoas. Mas a gente tem que ter paciência para saber superar tudo isso e manter a harmonia dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Quando a gente fala de harmonia, talvez o melhor exemplo que a gente possa ter é a própria música. E na música, qualquer música que a gente vai ouvir, a gente vai ter um padrão de escala, onde um conjunto de notas vão se unir e vão formar acordes, né? E esses acordes, quando estão dentro dessa escala, eles são harmônicos, eles soam bem no ouvido, né? Um exemplo, né? Ou seja, tem uma certa limpidez, é algo que soa bem, totalmente diferente de um estado de caos, que é algo totalmente estranho, feio. Ou seja, não tem muita lógica, não tem muito sentido. E é justamente essa ideia que eu quero trazer hoje para você. Quando falo do estado de caos, não me refiro a simples atritos ou problemas rotineiros de convívio. Esse é um convívio desarmônico entre os membros de uma família, algo que leve a brigas, falta de conversas, falta de confiança, falta de respeito. A família deixa de ser vista como um porto seguro. Tá ok, mas o que provoca esse estado de caos? Tá próximo da nossa realidade ou tá muito distante? Chega a ser uma distopia, uma utopia? Ou é algo bem real? Existem infinitos motivos para provocar a quebra dessa harmonia nas relações familiares, mas vamos citar 5 e vamos ver o quanto a tecnologia influencia isso. O primeiro são os ídolos. No momento em que a figura de Jesus deixa de ser a referência para o lar, consequentemente as ações da família tendem a não se pautar mais na palavra, e sim em ídolos. E esses ídolos são incrivelmente diversos, indo de televisão, internet, bebida, tudo que tira o papel de Jesus como centro da família. O pai da farmacologia, Paracelsus, ele sempre dizia algo muito importante que até hoje é fundamental na área da farmácia, mas não só na farmácia, na nossa vida também. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Isso é muito importante. Você não precisa parar de ver televisão, você não precisa parar de navegar na internet. O que de fato você precisa fazer é saber dosar isso, ao ponto de que isso não venha se tornar um veneno na sua vida. Você tem que controlar e não ser controlado. Você tem que saber impor limites, saber dividir o seu tempo. Hora para estudar, hora para estar com a família, hora para
fazer o que você quiser, ver série, filme, jogar e por aí vai. Tudo tem que ter o seu tempo, o tempo de buscar a Deus, o tempo de lazer, tudo. O segundo são as bolhas. Se isolar do convívio provoca um distanciamento natural. Não fique horas trancado no quarto, isolado na rua. Tenha convívio com a sua família. O terceiro é um dos mais sérios, a inversão de papéis. No momento que o pai toma o lugar da mãe, ou a mãe toma o lugar do pai, ou os filhos comandam a casa, isso é muito perigoso para a convivência e a harmonia familiar. O quarto são as rotinas desgastantes, a mesmice familiar. Sabe aquela situação chata onde os pais trabalham demais, os filhos estudam demais e ninguém tem tempo para ninguém? Não existe lazer, não existe nenhum momento de descontração, só a rotina em cima da rotina. Tudo isso é muito desgastante e pode provocar sérios problemas, até mesmo divórcios, que pode agravar ainda mais o quadro de distanciamento da família. E por último, a falta de diálogo. Pais e filhos precisam confiar um no outro. No momento em que há falta de confiança para pedir conselhos, contar segredos e por aí vai, essa função de conselheiro acaba indo para um amigo. E em muitos casos, a imaturidade desse amigo pode te levar para um mau caminho. Por isso, é muito importante você confiar nos seus pais e manter esse diálogo, manter esse relacionamento. Porque mesmo que em situações difíceis, deve haver uma abertura de você para eles e deles para você. E tudo isso deve ser feito com a maior clareza e a maior confiança. Satanás ele não precisa de portas abertas, ele não precisa de portas escancaradas, ele precisa de gretinhas. São nas pequenas coisas que ele entra e faz a festa na nossa vida. Por isso é tão importante a gente buscar a Deus. Nem isso que o Tiago fala? Resistir ao diabo, temei a Deus e ele fugirá de vós. Então é muito importante a gente buscar a Deus, a gente orar, a gente ler a Bíblia, a gente se dedicar em ter comunhão um com o outro, porque isso ajuda muito no desenvolvimento da fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é super importante a gente ouvir a palavra de Deus. E a gente tem que buscar sempre ter essa harmonia dentro da nossa casa, ter essa paz dentro da nossa casa, porque a nossa casa tem que ser o nosso refúgio, o nosso porto seguro. A nossa família tem que ser o nosso porto seguro. Então isso é surrealmente importante para a nossa vida, manter essa paz, manter esse controle, manter a nossa família ligada diretamente aos céus. Então, agora a parte que vocês odeiam do vídeo, mas tem que ter, né? Fazer o que é a vida. Então, a gente tem a atividade, a gente tem o desafio da semana. Eu vou começar pela atividade, que é a parte mais chata. O desafio da semana vai ficar pro finalzinho e vocês vão amar, tenho certeza. Vamos lá então. São 2 atividades. A primeira, vocês vão fazer uma lista de 5 coisas que eu não citei nesse vídeo, 5 outras coisas que podem provocar uma desarmonia dentro do lar cristão, ou não cristão também. Pode ser como base a sua família ou qualquer outra família, não importa a sua linha de raciocínio em si. Tem que ter sentido, pelo amor de Deus. Ele vai falar, sei lá, voar de avião. Não vai falar uma coisa nada a ver. Faz uma lista de 5 coisas, bonitinho, e manda pro tio. 2, segunda atividade. Listar 5 atitudes que podem te aproximar da sua família. Simples assim. Eu não vou pedir redação para vocês porque eu sou bonzinho, eu sou o tio legal, né? Então, só isso mesmo, só listar isso. E eu quero que vocês reflitam enquanto vocês estiverem escrevendo. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Vocês refletirem no que vocês estão colocando no papel. Por que isso me afasta e por que isso me aproxima? E como eu posso trabalhar para ter esse link aí. Então, a parte chata já foi, agora a parte legal, o desafio da semana. Vamos lá. O desafio da semana vocês vão ter que assistir um filme que eu amo, Nanny McPhee e as Lições Mágicas. É um filme de 2010, eu não lembro de que estúdio que é, mas é um filme bem legal. Os atores são muito bacanas, tem nomes de peso no elenco. E cara, é um filme muito bacana, é um filme que ele é divertido, ele é muito reflexivo e ele traz muitas coisas importantes pra gente analisar. E é isso que vocês vão fazer, analisar. Mas qual que é o intuito em si? Vocês vão assistir o filme, eu vou disponibilizar o link para vocês verem o filme. No próprio YouTube tem, então vou disponibilizar para vocês vão ver direitinho, bonitinho.
e vão fazer uma análise do filme. Mas eu não quero nada gigantesco, nada monstruoso não, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês façam uma análise com base do estado de caos e do estado de harmonia. Ou seja, tem um momento no filme que a Babá McPhee chega na história ali. E ela é uma divisora de águas. Antes dela tem um estado, depois dela tem outro estado. Eu quero que vocês me digam qual estado tem antes, qual estado tem depois e como que ela é surrealmente importante. Estou muito realmente nesse vídeo, né? Mas enfim, como ela é surrealmente importante para o desenvolver da história e para o caminho para a mudança de estado. Então, é isso o desafio de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo pra vocês até semana que vem. E espero que isso acabe logo nessa quarentena, né? Mas enquanto não acaba, a gente tá se virando como a gente pode, né? Vocês daí, eu daqui. E é isso aí, ó. Beijo pra vocês.